Vamos dar continuidade aos nossos estudos dos comandos de repetições, o for e o while, resolvendo mais um problema. Vamos ver o enunciado do problema. Dessa vez eu quero mostrar os 15 primeiros termos dessa sequência aí, 2, 4, 8, 16, mas eu quero resolver usando o while, não o for. Acho que a gente já teria condições tranquilas de resolver com o for, mas nós vamos resolver com o while. Então é uma sequência aí que a lógica da sequência não tem nenhuma complicação. Ela começa com 2 e vai dobrando, né? Dobro de 2 é 4, dobro de 4 é 8 e assim por diante. Então é relativamente tranquila aí a lógica da sequência. O que eu fiz aqui para essa solução, e eu vou apresentar agora para vocês, é um diagrama de bloco simples também, mas que reflete aí esse problema. Vamos ver aqui, olha. Então, eu vou ter um diagrama de bloco, temos lá o início, que saiu com 2 i's, mas desconsidere. Um termo que começa com 2 e o K que começa com 1. O K vai controlar quantas vezes eu vou fazer a repetição. Então aqui entra a pergunta, né? Se o K for menor ou igual a 15, na primeira vez ele é 1, eu vou mostrar o termo que está valendo 2. Já preparo o próximo termo, que multiplica o termo por 2. O 2 eu já mostrei, então já vou deixar preparado o 4. E somo 1 no K, para ele valer 2. Volto aqui, pergunto se o K é menor que 15. E continuo o processo até o K não ser menor ou igual a 15, ou seja, já mostrei todo mundo, aí o programa termina. Bom, o que eu quero enfatizar aqui no diagrama de bloco é o seguinte: isso daqui está colocado na forma de uma pergunta, que poderia aparecer alguma coisa lá na tua codificação como um if. Mas qual a diferença de um if e de um while, né? A diferença está aqui, eu vou destacar com cor. Dá uma olhadinha aqui. Essa é a pergunta. E veja, como você chega nessa pergunta? Ouvindo por aqui, na sequência, se colocou o comando K igual a 1, aí você dá o comando. Se fosse um if, você colocaria o if na sequência. Até aqui tudo bem. Quando você faz essa parte, e essa setinha te remete novamente a essa pergunta, não existe nenhum comando para fazer algo parecido como vá para a pergunta. Algumas outras linguagens, um pouco mais antigas, tinham um comando chamado go to, vá para. Então você indicava um lugar e depois vá para tal lugar, e aí a setinha, cada ponto aqui de conexão tinha um nome. Então vá para a pergunta. Então aqui chamaria pergunta. A linguagem C não tem isso, né? Não tem como daqui eu voltar para lá. Não tem um comando go to. Então, a solução é você trocar o if por um while. E aqui isso fica dentro de um bloco. Terminado o bloco, esse retorno é automático. Tá? Então, isso foi colocado na linguagem C. Quem desenvolveu, durante uma certa época aí na história da informática, existia uma grande briga de quem achava que devia ter goto, quem achava que não devia ter goto, porque o goto mal utilizado ele pode fazer o programa ficar todo cruzado, vai para lá, para cá, de repente se perde a coisa. Aí colocaram isso daqui que é um conceito de linguagem estruturada, né? Então você tem comandos que impedem você fazer o goto. Então não tem como dar go to aqui, você tem que usar o while e você fica bem amarradinho aqui dentro. Então a linguagem C não tem go to. Né? Se fosse uma outra linguagem, o COBOL, por exemplo, o Fortran, lá para trás tinha go to. Então quando você tem, na tua ideia, você tem uma pergunta simples, mas você quer retornar ela de alguma forma, então o processo é porque vai se repetir. Então nesse caso aí, se no diagrama você colocar alguma coisa assim for codificar, isso daqui não é um if, isso é um while. Ok? Então nós vamos partir então para a codificação dessa solução que a gente está vendo agora. Então vamos lá. Do lado esquerdo
a tela da janela do Deve Ser Mais Mais. Já está aberto aqui, tem uma linha a mais, essa linha não tem aqui. Já está aberto aí o programa, já tem o enunciado dele, coloquei na forma de comentário. E a gente vai introduzir o nosso programa, então, entre a linha 8 e a linha 9. E eu vou codificar de acordo com esse diagrama de bloco. Então, à esquerda nós temos aqui o Deve Ser Mais Mais, à direita o slide do PowerPoint, onde está sendo apresentado aquele diagrama de bloco que a gente tratou agora há pouco. Então, vamos lá. Nosso programa vai entrar aqui a partir da linha 8. De acordo com o diagrama, então eu vou seguir o diagrama. Eu tenho uma variável chamada termo, a variável inteiro, né? Termo que começa com 2. E eu tenho uma variável k que começa com 1. Bom, então aqui, isso aqui não vai ser o if, porque tem um retorno para ele, então vai ser um while. E aqui dentro eu escrevo a pergunta. Se o k for menor ou igual a 15, eu vou fazer a repetição. E qual é a minha repetição? É tudo que está aqui entre esse abre-chave e fecha-chave. No caso aqui só tem a linha 13, depois eu vou acrescentar mais linhas. Bom, o que eu vou fazer em cada repetição? Eu vou mostrar o valor do termo, então vou fazer isso com o printf, né? Vou mudar de linha para não encavalar, barra ao contrário n, vou mostrar um número inteiro. Aqui eu errei no símbolo, é número, porcentagem i. E fora do formato, que termo é esse que eu vou mostrar? Que variável? É o termo, né? Que na primeira vez está valendo 2. Em seguida aqui pelo diagrama de bloco, eu deixo preparado o próximo termo. O primeiro já foi mostrado, já posso deixar pronto o próximo e assim por diante, em cada repetição. E não posso esquecer que o incremento não é automático no while, né? No for seria automático, eu colocaria aqui dentro do for o k++. Aqui então, k igual a k mais 1, desse lado eu vou escrever k++, tanto faz, né? K igual a k mais 1, k++ é a mesma coisa. Então, esta setinha aqui, como é que eu programo? Bom, eu nem programo, já está aqui. Esse fecha-chave já significa retorna lá para a pergunta. E a pergunta, na verdade, é a pergunta que está dentro do while. Terminado o processo, quando isso daqui esgotar, quando o k deixar de ser menor ou igual a 15, ele continua com a próxima instrução. No caso aqui, pelo diagrama, é o fim. E aqui, então, a próxima instrução é o return 0, que encerra o programa. Vamos lá compilar e executar para ver se dá exatamente o que a gente pensava. Ok, errei aqui, né? É int, faltou a letra T. Vamos novamente, compilar e executar. Então, tá aí. Estamos vendo aqui aqueles números 2, 4, 8, 16, 32, tal, são os 15 primeiros termos desta sequência. Ok? Então, vimos aí a solução de um programa que talvez a gente conseguisse resolver, talvez não. Com certeza a gente poderia ter resolvido com o for, a gente resolveu agora com o while.